muita alegria nos corações. Estamos aqui com o nosso Dr. Paulo Resiste, que vai nos falar. Obrigado. Obrigado. Nosso cordial boa noite para todos. É um motivo de privilégio estarmos aqui nesse evento comemorativo do 42º aniversário da Casa Espírita, do Centro Espírita Eurípides de Passanova. Pedimos a Deus Todo-Poderoso que o pessoal do Sacramento, Santa Maria, Iô Mariano e outros tantos que conviveram com o seu Eurípides, também em Perópolis, o seu Peiró, possam congraçar confiantes que estamos aqui em nome de Jesus e fundamentalmente para transmitirmos a quintessência e a pureza da doutrina espírita como nos foi legada primariamente pelo Espírito de verdade. Assim, vamos dar início aos nossos trabalhos, que poderia ser, talvez pela densidade do conteúdo, uma espécie de simpósio. Não obstante, o tempo limita a capacidade expositiva. Fica então o trabalho de hoje com um percurso, talvez apressado, talvez não suficientemente, nós diríamos, expositivo ou informativo, mas que Deus e nosso Pai o ache digno da sua exposição e da palestra que agora há de se pronunciar. Nós escolhemos o tema de Heidegger Villa Paris, a construção da doutrina espírita, que marca um divisor de águas entre o chamado antigo espiritismo, que era mais uma atividade mediúnica, anárquica, muito talvez marcada por um certo animismo e que se ligava mais aos eventos dos profetas, das predições e de um avanço moral que esses profetas traziam na época ao povo de Israel. Em 1857 surge com o Livro dos Espíritos uma pesquisa basicamente científica e filosófica que irá marcar de fato a construção de um trabalho doutrinário. E nós temos sempre ouvido com frequência a palavra doutrina espírita. É necessário nós introduzirmos a todos os seus fundamentos. Doutrina é dito como todo corpo organizado de princípios e de ideias, que em seu conjunto forma um sistema de conhecimento. Assim disse de ideias religiosas, uma doutrina religiosa. Ideias políticas, uma doutrina política. Ideias científicas, uma doutrina científica. Ideias filosóficas, uma doutrina filosófica. Portanto, esse corpo de ideias formará a doutrina. Doutrinar, o verbo doutrinar, pois é instruir em uma doutrina, ensinar e pregar por extensão. Doutrinação é relativa à doutrina que encerra a instrução. Portanto, encaixamos aqui a palavra doutrina dentro da doutrina espírita, que em si mesma será um corpo organizado, inteligentes, finalistas e com princípios muito bem estabelecidos para a evolução do ser humano, fundamentalmente do espírito. Temos alguns exemplos ainda de doutrinas. A doutrina religiosa, temos o catolicismo, o protestantismo, o judaísmo.
uma doutrina política, o socialismo, o capitalismo, o comunismo, uma doutrina científica, o evolucionismo, por exemplo, de Charles Darwin, na biologia, e uma relatividade sobre a relação entre a matéria e a energia criada por Einstein na física. E doutrinas filosóficas, a doutrina experimental do Bacon, Francis Bacon, que é o empirismo experimental, e o racionalismo, que é um estudo entre a relação da causa e o efeito, que faz o modelo da filosofia cartesiana. Na realidade, a doutrina espírita, ela também tem os seus fundamentos gerais, os seus princípios, com toda a obviedade. A doutrina espírita, ela é dual, ela é dualista, porque ela concebe o elemento espiritual e concebe o elemento material. Isso está muito bem descrito na primeira parte do Livro dos Espíritos, das causas primárias. Assim, o elemento espiritual ele será perceptível a nós pelo fenômeno ou pelo fato espiritual. E o elemento material, que não é propriamente âmbito da filosofia, da ciência espírita, é âmbito da física, da química, das ciências materiais, também existe. No entretanto, a doutrina, quando interage o fato ou fenômeno espiritual ao fenômeno material, ela cria um terceiro elemento, que tem átomos, moléculas e energias, não só da matéria, como do espírito. E esse elemento intermediário, material, espiritual, gera um terceiro elemento, que é chamado por nós de perispírito. Tem um R a mais. Portanto, amados amigos, irmãos, confrades, a doutrina espírita ela é dualista, sim, mas ela é trinária na concepção dos corpos. O corpo espiritual, que é o espírito, o material, que é o nosso corpo físico, e o que intermedia a relação entre matéria e energia do espírito para o corpo material, em ambos os sentidos, que é o perispírito. Allan Kardec muito bem nos diz no Livro dos Médiuns que a base da mediunidade e de toda a fenomenologia espírita reside no perispírito. Isso ele também diz no livro A Gênese. Portanto, se pudermos ilustrar um pouquinho ainda a formação do perispírito, nós podemos dizer que se temos um átomo, uma molécula de um átomo de hidrogênio, H2, e de oxigênio, O2, as características do hidrogênio, do ponto de vista físico e químico, são muito bem descritas, e a mesma do oxigênio. E, porém, quando o oxigênio se liga ao hidrogênio, duas moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio, forma um elemento que não tem características físico-químicas nem do hidrogênio e nem do oxigênio. Ele forma um elemento novo, que é a água. Portanto, a combinação do espírito com o corpo físico forma esse terceiro elemento, que não tem características básicas ou explícitas, ou muito bem próprias, nem do espírito e nem do corpo físico, mas é o elemento que é fundamental para a compreensão de toda fenomenologia e todo o espiritismo experimental. Bem, aqui é uma pequena retrospectiva do chamado espiritismo antigo e do espiritismo moderno, onde há o divisor de águas, datado de 18 de abril de 57, com a publicação do Livro dos Espíritos. Esse mês de abril é muito grato para nós espíritas, porque é o mês da família espírita. É o mês que nós comemoramos Allan Kardec. Então todos nós parece que temos um júbilo interior quando nos lembramos de abril,
porque lembramos o amor que nós temos pela doutrina e como ela, de fato, envolve a nossa vida de tal maneira e nos acompanha como um verdadeiro Consolador prometido em João 13:14 dos Evangelhos. Então, o Espiritismo antigo, ele tinha algumas características. Era o mediunismo. O mediunismo é algo anacrônico, no sentido da ciência, porque são expressões de uma mediunidade em descontrole, em explosão, de uma certa forma, sem uma linha de estudo e sem um direcionamento e um sentido. Porém, esse mediunismo, ele tinha fundamentalmente a abrangência moral, que eram as lideranças messiânicas e o profetismo, comum nos profetas do Velho Testamento, como Samuel, Isaías, Daniel, Malaquias e tantos outros, e em Moisés, através dos efeitos físicos, porque Moisés era um médium, talvez um dos maiores médios que nós possamos ter conhecido em efeitos físicos. Haja vista, por exemplo, as 7 pragas que ele consegue construir contra o poder do faraó, que obriga o faraó a liberar o povo judeu da situação de escravos que viviam. Porém, quando esses fenômenos mediúnicos eles sofrem um estudo sistemático do ponto de vista da observação científica, que nós chamamos de empirismo científico, e uma análise lógico-formal ou lógico-causal oferecida pela própria filosofia, então a mediunidade ela se abre como um fenômeno fácil de investigação, no sentido não de uma facilidade de produção da mediunidade, mas da sua inteligência geradora. Então cria-se assim, através das investigações oferecidas pela ciência, pela filosofia espírita, baseada na universalidade dos ensinamentos dos espíritos, estabelece-se um estudo científico da mediunidade, a qual, como todo espiritismo, como qualquer filosofia mais ética, como qualquer religião que busca o bem, sempre consagrará a moral como o finalismo da nossa existência. Então, bom, eis aí a diferença. Porém, os primórdios do espiritismo aconteceram no galpão de Heidelberg em 1848. Se não nos falha a memória, Allan Kardec ele começou a ser introduzido mais ou menos na doutrina espírita por volta dos anos 1853, 1854, segundo consta no livro Obras Póstumas. Mas antes de Allan Kardec, havia o chamado espiritismo americano, eles chamavam de espiritismo americano. Esse galpão dava fenômenos físicos já bem antes do professor Kardec, em 1848. Bem, os médiuns que produziam esses fenômenos eram as chamadas Irmãs Fox, que, segundo a descrição, eram batistas, mas nós achamos que elas eram Quaker. Uma Quaker era um grupo protestante muito ortodoxo, muito fundamentalista. Então, eis uma foto das Irmãs Fox, Margaret, Lee e Kate Fox. Essas meninas tiveram um destino muito cruel, porque foram depois perseguidas pelo conservadorismo protestante e não é objeto do nosso trabalho, mas se nós pudéssemos dizer que existiu uma Joana d'Arc do Espiritismo, nós diríamos que as meninas Fox, para nós, foram as Joanas d'Arc dos primórdios do Espiritismo, e se não foram levadas ao fogo,
foram levados à humilhação de toda espécie e à desgraça social. No galpão das famílias Fox havia uma parede de madeira, o galpão era de madeira, e o espírito comunicante batia, a chamada tipologia, batia na parede e codificou com as meninas e com os pais as letras do alfabeto e deu as suas mensagens. Aqui há uma cena, né, da irmã Fox, essa deve ser a Catherine, fazendo as suas perguntas ao espírito e o espírito respondendo através da tipologia. Não obstante os fenômenos do espiritismo americano terem sido muito marcantes, e como dissemos, isso demandaria um seminário, uma manhã toda para nós avançarmos, esses fatos também eles ocorreram na sociedade e na aristocracia europeia. O Leon Denis, desculpa, uma falhada, né? O grande escritor russo, autor de Guerra e Paz, Leon Tolstói, ele descreve no seu livro Guerra e Paz as mesas girantes, que era um jogo de salão da época. Eles chamavam na França de table tournante. Então colocavam as mãos, formavam uma corrente fluídica e a mesa tinha movimentos basculantes, subia e descia, e de acordo com as batidas também poderiam se codificar algum tipo de comunicação. Bem, então nós vimos dois aspectos do espiritismo. O espiritismo americano, através da tipologia das irmãs Fox, mas sem nenhum processo investigatório. Um jogo de salão da realeza europeia do século XIX, das mesas girantes. Porém, esses fatos foram gradualmente despertando a curiosidade do professor Kardec, que, como um homem muito cético, ele se negava a aceitá-los, embora tivesse sido convidado para visitar a residência das irmãs da família Buda, né? Das duas meninotas adolescentes. E lá, depois de alguns convites, ele verificou que essas meninas, elas tinham uma cesta de vinho, essas que nós usamos para emporcar o vinho, colocando a garrafa, e a família Boudin colocou na cesta de vinho um giz ou um lápis, e as irmãzinhas apenas colocavam o dedinho, o indicador, sobre a cesta, e a cesta levitava, adquiria movimentos circulares, espirais, e ali fazia escrita. Então era chamada escrita circular. Isso foi chamado de cesta-peão ou carrapeta pelos seus movimentos espiralizados. Ora, a partir desse evento da casa Boudin, depois via Mademoiselle Jaffé e outras médios de grande confiança do professor Kardec, é que se marca o início, de fato, da pesquisa espírita. Eu acho que meu irmão, meu amigo, meu companheiro conhece essa mão. Gordinha. Né, Gilberto? Bem, com a evolução da sexta carrapeta e da sexta peão, os espíritos disseram ao professor Kardec que eles dariam uma nova técnica para se comunicar, e que o médium deveria usar um lápis nas mãos, e que as próprias mãos seriam um instrumento direto da comunicação deles. Obviamente, deveria haver uma anestesia no segmento do braço, a nível aqui do plexo, nós chamamos braquial, uma espécie de anestesia troncular, de fato, de tal maneira que o braço ele ficasse insensível e provavelmente sem qualquer dor, mas seria mais
Não anestesia, seria uma anestesia e não uma analgesia. Então, ficaria aqui o braço sem sensibilidade. E o médico, então, o espírito utilizaria a mão do médico mediante o fluido, a energia vital também, o ectoplasma, para processar a comunicação. Esse tipo de comunicação foi definido pelo professor como psicografia, porque psico vem do grego psique, alma, e grafos, escrita, e seria, de fato, a escrita do espírito, etimologicamente falando. Depois veio a psiquiatria, a psicologia, mas na sua etimologia a palavra, o prefixo psique é alma, espírito e também sopro. Bem, o professor Kardec, ele tinha que estabelecer uma base lógica na sua investigação. Nós temos que entender que o espiritismo, ele não é alguma coisa ocasional, fortuita. Ele segue um método de pesquisa, segue uma inteligência, à semelhança de tantos outros pesquisadores da física, da química e de outras ciências. O que ele propôs? Ele via que as mesas batiam, que a cesta peão rodava e escrevia comunicações inteligentes, que a mão do médium, tomando um lápis, redigia também respostas e textos inteligentes. Então ele, buscando um pouquinho de Descartes, ele propôs o seguinte, que toda causa gera um efeito. No caso, o efeito era o fato espírita, ou a comunicação. E toda causa, portanto, está ligada ao efeito. Quando ele propõe que toda causa gera um efeito, ele faz uma proposição que nós chamamos de filosofia, que não precisa ser demonstrada. Porque se nós dissermos em geometria que a soma dos ângulos internos de um triângulo são 180 graus, nós temos que demonstrar. Se nós dizemos que os corpos se aquecem, os corpos se dilatam à medida que nós aquecemos, um corpo, uma barra de ferro, sofre uma dilatação, nós temos que demonstrar. Mas o axioma, que ele por isso utilizou a palavra axioma, que não é dele, é da filosofia, é uma demonstração lógica que é uma verdade em si mesma. Ela não precisa ser evidenciada. Quando nós dizemos uma causa gera um efeito, é uma evidência em si mesma. Ela independe de proposição. Então o professor pegou o axioma para constituir a base da sua fundamentação de pesquisa. Eu não sei se está indo bem ou está pesado. Bom, então o que ele viu bem? Ele viu o seguinte: toda causa gera um efeito, ou seja, todo efeito necessariamente tem uma causa. Causa inteligente, efeitos inteligentes. Toda causa inteligente necessariamente gera efeito inteligente. Portanto, as batidas, os ruídos, os raps, que são batidos em inglês, inteligentes, têm como causas inteligentes. Então ele agora chega a uma fase mais além da mecânica pura, que a causa gera o efeito, ou da coordenada cartesiana. Ele chega mais além do que isso. Ele mostra que há uma inteligência gerando esses fatos. Então, um grande avanço. Quer dizer, no momento, o primeiro passo é que efeitos exteriores estão gerando movimentos e efeitos físicos, causas exteriores. E no segundo, mais avançado, é que elas têm um atributo da inteligência. Bem, o que o professor fez na realidade, Newton, aqui tem os cientistas, Newton, Fulton, Pasteur, o casal Curie, Marie Pierre Curie, Freud, Kardec, todos fizeram. Só que nós lidamos um pouquinho com
coisas religiosas, porque o finalismo da nossa doutrina é uma moral do bem. O nosso finalismo é reviver o Cristo totalmente aberto das suas parábolas e contactarmos essa verdade sublime que ele nos legou, porque sem Jesus não há nossa doutrina. Não é possível. Mas como nós mexemos com o inconsciente, com psicologia, e mexemos com moral, mexemos com religião, então nós ficamos numa situação de sermos perseguidos sistematicamente por aqueles que têm o mesmo objeto do que o nosso. Então nos chamamos de bruxos, macumbeiros e por aí. Vai andando, vai de acordo com a cultura ou com o preconceito, não importa. Mas só que nós, seguindo o professor Kardec, nós seguimos justamente a pesquisa, que é o método de observação experimental, que foi realizado por todos esses grandes cientistas, coisas que os outros nos dizem, Newton, Fulton, Pasteur, etc. O que é que vem ser esse método? O método eu vou no outro slide mostrar, mas de qualquer forma, o fato isolado do Kardec, do professor Kardec, que eram as mesas girantes, as batidas, os retos, os ruídos, geraram o mecanismo indutivo. Ele pegou o fato isolado inteligente, o efeito físico inteligente, as mesas girantes inteligentes. Ele pegou esse fato isolado para construir a doutrina espírita. Como a queda de um corpo leva a Newton, dizem que foi uma maçã, isso pode ser uma fabulação, mas não importa, que a queda do corpo em Newton gerou a lei da gravitação universal. Matéria atrai matéria na razão direta das massas e inversamente na razão do quadrado das distâncias que separam. Então toda a gravitação universal começou com fato isolado e observação experimental. O vapor d'água movimentando uma tampa de chaleira, a chaleira subindo e descendo, levou a Fulton a ver que o vapor fazia um trabalho mecânico. Porque ele subia, fazia a chaleira subir contra a força da gravidade. Então daí vieram as máquinas a vapor e a primeira revolução industrial. Fulton, olfato isolado. A fermentação do leite, do vinho, os micro-organismos, em que Pasteur ele passou de um frasco, o leite fermentado, para outro frasco, e os mesmos bactérias ali se reproduziram. Então ele viu que a vida estava baseada num fenômeno de reprodução de seres para outros seres. Então aí ele, que nem era médico, Pasteur não era médico, ele forma a primeira lei da vida, a biogênese. Todas as formas de vida provêm de uma vida pré-existente. Que bonito, né? Quando achavam que ali a geração espontânea, que os vermes que estavam na carne naquela época cresciam sozinhos, do nada, né? E Pasteur mostra isso de outra maneira. O velamento de uma chapa fotográfica na obscuridão. O casal Curie saiu de férias e no seu laboratório eles tinham uma tonelada de um mineral chamado Plashbenda, a terra, Plashbenda, e deixaram aquela terra. Eles estavam estudando alguns fenômenos que o professor Becquerel, que era o mais importante, estudava, que era a matéria aquecer substâncias sem um fio condutor, sem uma onda especificamente definida. E colocaram por acaso, não é o acaso, nós sabemos que são os espíritos, e deixaram uma chapa de raio-x dentro da gaveta, assim consta. E viajaram. Quando voltaram, abriram a gaveta e a chapa de raio-x estava velada, como se tivesse entrado luz dentro dela, o que era impossível. Então fizeram a hipótese que aquela Plashbenda, aquela tonelada de terra devia ter alguma coisa que emitisse alguma partícula, que ele veio chamar depois de radiação, e que atravessasse a matéria física propriamente, impressionando a chapa. Aí veio o estudo da radioatividade. E vamos aí andando, Freud através da hipnose também,
no Hospital Salpêtrière, das histéricas, ele descobriu que as histéricas fabulavam, falavam coisas que conscientemente se esqueciam. Então, através do hipnotismo, Freud, juntamente com observando o trabalho de Pierre Charcot e depois com Breuer, ele conseguiu descobrir um novo compartimento da mente, que foi o inconsciente. Porém, Freud, Marie Pierre Curie, todos eles em nada se diferiram do professor Kardec. E o professor Kardec nada também diferiu deles. Ele apenas ocupou-se do método de observação experimental. Portanto, nós não somos macumbeiros, nós somos cientistas e pesquisadores honestos, porque queremos sempre o bem e queremos provar fundamentalmente a verdade dos ensinamentos de Jesus, que essa é de fato o finalismo da doutrina, apesar de todas essas inquietudes que a família espírita passa, porque tem muito livro psicografado, se produz uma literatura abundante, médios de todas as formas. A síntese da nossa doutrina é justamente utilizarmos os conhecimentos experimentais, que é o espiritismo experimental, e os recursos que nos dão a filosofia para convergirmos para a compreensão dos ensinamentos de Jesus, e mediante essa compreensão, que é uma compreensão lógica, porque nós somos da fé lógica, a fé raciocinada, praticarmos isso por um princípio de conhecimento, não de preconceito, não de temor, não de medo, enfim, praticarmos isso porque isso realmente é o fato espírita que nos leva ao bem maior que Jesus nos oferece. Bem, o método empregado pelo professor Kardec foi a observação experimental, que foi criada pelo pesquisador inglês Francis Bacon. Ele constitui em observarmos um fato, a queda do corpo. Por exemplo, nesse caso, formularmos uma hipótese, há uma força que atrai o corpo para o centro da Terra, variarmos as condições de queda do corpo, a altura, a massa do corpo, a forma do corpo, a resistência à queda, que é a etapa da experimentação e da reprodução do fato, variação das condições, testando realmente a hipótese, se realmente o corpo é atraído, e depois de consagrarmos esses conhecimentos, tentarmos processar isso através de leis, e dessas leis levarmos a aplicação na prática. Então é isso que o Espiritismo utilizou, o método de observação experimental de Francis Bacon. O professor Kardec trabalhou em cima disso, embora as pessoas não entendam bem esses eventos. Vamos lá. Bem, é o grande momento, não é? O grande final. Nós chegamos ao grande final nosso, da pesquisa. Meus amados amigos e irmãos, será que essa força inteligente era uma telepatia, era uma transmissão de pensamento? O professor Kardec escreve uma tonelada de páginas no livro A Mediunidade, né? Sobre o músculo estalante. Tem uma opção de teorias ali que formulavam. Ele perdeu 30% do tempo dele contestando os seus opositores. Que maldade! 30%. Só 70% ele pôde dedicar à nossa doutrina. 30% ele respondendo aos seus contestadores e caluniadores. Mas a hipótese era essa. Essa causa inteligente, ela viria da mente dos participantes, seria um reflexo mental, seria telepatia, seria um magnetismo animal, ou seria uma mente autônoma, um pensamento de uma inteligência autônoma e exterior àqueles que ali viviam. Então ele tinha que formular a hipótese.
tinha duas hipóteses sobre isso. Então ele tinha que fazer a diferenciação das hipóteses para chegar ao finalismo da sua pesquisa. Bom, esse é um quadro imenso, que eu não posso nem avançar, porque é muito complexo. Mas ele, utilizando o método experimental, observação, hipótese, e toda a sequência que o método experimental ele oferece, ele, na realidade, estabeleceu um diálogo, uma linha de lógica de pensamento, através das batidas, dos raps, das pancadas, utilizou um grande número de médiums para a mesma informação. Tem 32 médiums que participaram do Livro dos Espíritos. Aquela pergunta, a pergunta número 1, que é Deus, a inteligência suprema é a causa primária de todas as coisas, ele consultou 32 médiums diferentes. Então ele está variando, como o pesquisador da física varia a queda do corpo, a altura, né? Galileu quebrou, parece, uma fruta ao meio, jogou e mediu a distância, disse que foi na Torre de Pisa, e a distância, a altura, e o tempo que levou, ele marcou o tempo, depois cortou o meio, a metade da massa que caía, caiu com a mesma velocidade, aí ele viu que a matéria era a queda de um corpo independia da sua massa, né? Que era a energia, era a força de gravidade, em realidade. Então ele varia os médios também. Varia. Ele varia os instrumentos de pesquisa, que são os médios, varia as consultas, né? E no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, ele diz ali da universalidade da doutrina espírita, né? E do seu caráter autoritário, da autoridade da doutrina espírita. Ele diz que ele tinha mais de 1000 médiuns e centros espíritas que correspondiam com ele. Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Então ele também aplicou o desconhecimento de um médium nas informações dadas por outros médios, que nós chamamos em pesquisa de teste cego. A gente dá às vezes um remédio para um fulano e para outro a gente dá água com açúcar, placebo. Aí ele vê o resultado da medicação. Às vezes o indivíduo toma placebo e melhora. E às vezes o outro toma o remédio e piora. Então a gente vai tentando ver o princípio ativo da substância. Ele fez uma avaliação das informações escritas, originárias, como disse aqui, de mais de 1000 médiuns e centros espíritas, e finalmente, exaustivamente, ele concluiu pela hipótese da existência da inteligência autônoma, ou seja, ele conclui pela existência dos espíritos. Então ele firma a hipótese. Nós não estamos falando aqui de magia, prestidigitação, ilusionismo. Nós não estamos pedindo dinheiro a ninguém. A caridade nossa é gratuita, porque o ato de ser caridoso é a grande gratificação que nós temos e a grande realização existencial que a gente pode ter é poder ser útil e servir, que é a maior de todas. Portanto, à luz desses conhecimentos, o professor Kardec ele firma uma nova ciência, que é a ciência dos fatos espíritas, em que a inteligência que movimenta os objetos e que responde às perguntas de uma forma lógica é uma inteligência extraterrestre, se nós pudéssemos usar esse nome, e que ele chama no início de princípio inteligente. Interessante, evolução. Ele não chama de espírito, não. Ele vai chamar mais tarde de espírito, mas ele chama de princípio inteligente, numa analogia com uma ciência material. Eis aí os resultados da primeira etapa de pesquisa, a pesquisa fenomenológica, os fenômenos espíritas. Os efeitos sobre a matéria física, que são os efeitos físicos, transporte, levitação, produção de ruído, vozes com Z, produção de luzes, materialização de objetos, espíritos, etc. E os efeitos sobre os médios, que foi chamado de efeitos inteligentes. Clarividência, clareaudiência, desdobramento mediúnico,
cognição, psicografia, psicofonia, etc., forma-se um corpo da ciência espírita ou do espiritismo instrumental. Então nós temos uma nova colaboração para a humanidade, que o professor Kardec dá ao patrimônio de conhecimentos humanos, a ciência espírita. Porém, ao longo das comunicações, os espíritos foram trazendo toda uma sorte de informações inéditas, toda uma forma de conceitos, toda uma forma de ensinamentos. Esses espíritos foram chamados espíritos da codificação. Enfim, trouxeram uma nova concepção sobre a origem espiritual do homem, né? A origem espiritual do homem, o homem como um ser espiritual, o finalismo da vida, que é a sua evolução espiritual, o destino, que é voltar à vida espiritual, a relação com Deus. O nosso Deus é um Deus que é o princípio, é a causa, é a inteligência suprema e a causa primária de todas as causas. Portanto, é um Deus que a gente pode dizer abstrato, é um Deus finalista, porque ele é inteligente, e é um Deus que é causal, porque ele leva uma relação no seu finalismo, cujo objeto é a evolução da sua criação. Então, uma nova concepção de Deus não é o Senhor dos exércitos, dos antigos judeus, não é um Deus que nós possamos esculpir num centro qualquer. O Deus nós chegamos pelo processo da nossa moral e da nossa atividade intelectual, no bem. A relação com o próximo, ele redivive Jesus, amar o próximo como a si mesmo, e a relação com a natureza, em que a natureza, sendo a criação de Deus, ela solicita de nós todo o respeito, todo o amor. Então nós amamos a vida, os bichos, o verde, amamos tudo que expressa a vida. Então essas concepções novas que Allan Kardec nos deu a primeira parte do Livro dos Espíritos, que foi a concepção de Deus, os elementos gerais do universo, que é a concepção dualista, e na segunda parte o mundo dos espíritos, ou o mundo dos espíritos, que nós abrangemos um grande conhecimento sobre a vida dos espíritos. Bem, esse mundo dos espíritos, ele trouxe também ensinamentos de ordem moral, que constituem a terceira parte, que é as leis divinas, ou leis morais, e depois uma última parte, que são das penas e consolações. Mas o fato é que eu não posso abrir muito, por causa do tempo, que eu gostaria, abrir sobre metafísica, cosmologia seria muito bom, mas é um pouco pesado aqui, pouco tempo. Não é, Gilberto? Olha para mim. Às vezes eu vou falar no centro, a gente chega aqui, bota aqui assim. Faltam 10 minutos. Aí, acabou a minha mentalização, né? Falta 5 minutos. Aí, pronto, acabou. Então vamos andando. Criou-se a segunda etapa, que é a filosofia espírita. A terceira etapa foi que essa filosofia, ela trafegou por um aspecto comportamental. Aspecto comportamental de ordem moral. O estudo do comportamento é chamado ética, de ethos, do grego. Então, esse aspecto comportamental, essa ética, ela se fundiu a uma moral, que é a moral do bem, a moral de Jesus. Então, na realidade, o Espiritismo, ele entrou através da sua filosofia na moral de Jesus, através das seguintes ferramentas: interpretação dos evangelhos em linhas próprias da própria filosofia espírita, e tendo como ferramentas básicas a lei da causa e efeito, a reencarnação, o mundo dos espíritos, a interação do mundo dos espíritos com o mundo corpóreo. Uma nova concepção da moral cristã, sendo basicamente uma moral consequente. Todos os nossos atos levam a uma consequência. O próprio Livro dos Espíritos diz que quando nós somos formados espíritos,
acontecem eventos importantes com o chamado elemento inteligente universal, que é o princípio inteligente universal. Quando ele consegue se adensar sobre si mesmo, esse elemento inteligente universal, ele dá em nós a concepção de Deus, a concepção da vida futura, uma diferenciação entre o bem e o mal, nós temos essa diferenciação, e um estado de consequência. É aí que nós somos espíritos, quando nós temos essa consciência, que é o envolver do princípio inteligente. Então, o Espiritismo nos mostra que, na realidade, essa moral que foi buscada e é aberta através dessas ferramentas, abrindo as parábolas de Jesus, ela nos leva a uma modificação de sentimentos, de pensamento, de ações e de obras. Então, é aquilo que foi dito no capítulo Sede Perfeitos do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Conhecerá o verdadeiro espírita pelo seu esforço em domar as suas más ações e promover o bem, ou seja, pela sua transformação moral. Quer dizer, nós vamos conhecer o espírita não porque ele diz que é espírita, não porque ele cita André Luiz, ou não porque ele diz, olha, eu estou aqui há 20 anos na casa espírita, esse lugar é meu. Nada disso. Nós vamos conhecer o espírita pela compatibilização das suas atitudes, do seu comportamento, dos seus sentimentos com o modelo nosso a ser compatibilizado, que é Jesus. Não há como, não há outra forma de identificação. Então, a filosofia espírita, ela corre, evolui da ciência, primariamente, depois de suas ferramentas, a justiça divina, as leis causais, para a fundamentação final, que é a sua identidade com o pensamento cristão, basicamente com Jesus. Então temos aí a síntese do Espiritismo, que é um triângulo muito agradável de se ver, muito para quem gosta de estudar e de viver o Espiritismo, fica muito confortável vendo esse triângulo, né? É uma coisa muito, quase um logotipo, né? Muito interessante, porque o Espiritismo ele começa com uma ciência de experimentação. Allan Kardec usa esse termo no livro que é o Espiritismo, uma brochura. Ele evoluiu para uma filosofia lógica, um método lógico racional da filosofia, e eles dois se fundem para explicar as parábolas de Jesus, formando a ética e a moral cristã, que é a mutação dos nossos próprios sentimentos. A doutrina espírita traz consequências gerais importantíssimas. Nós diríamos que a doutrina espírita ela abrange todas as áreas de conhecimento humano, antropologia, sociologia, pode ser a física, pode ser a química, o direito, a psicologia, a medicina, ela abrange todas as áreas de comportamento humano. E hoje, o dia do trabalho, temos lá a lei do trabalho. O que é que o professor diz? Pergunta, o que é o trabalho? É a pergunta do capítulo, né? E o Espírito responde, toda atividade útil. Ele é muito bonito, muito sintético e bonito. Toda atividade útil, é só isso que é o trabalho. Então, rezar por alguém é um trabalho? Claro que é. Pedir para alguém que desencarnou, que está encarnado, rezar, pedir a Deus, a Jesus, aos bons espíritos que consagrem essa pessoa, tire de um quadro expiatório, obsessório, claro, é um trabalho. Toda atividade útil é um trabalho. Então, a doutrina ela abrange toda a gama de conhecimentos humanos. Pela ciência, os fenômenos científicos dela, ela documenta, testifica a imortalidade da alma, a existência do mundo espírita, a reencarnação e leis desconhecidas da natureza, que gradualmente são leis próprias do mundo espírita. Com isso, ela quebra o milagre e o sobrenatural. Eu frequentei um centro que é só fenômenos, e se detém basicamente
no sobrenatural e milagre. Então, isso aí não é espiritismo, isso aí é fenomenologia espírita. É um estudo que até, segundo os professores nossos, espíritas, se tornará âmbito, sabe de quem? Da física. A física cabe, através do método científico, porque nós usamos aqui o empirismo experimental, que é o método de observação, um pouco diferente. Mas a física, ela vai chegar, hoje está andando, né, pela física quântica, pelos pacotes de energia quântico, etc., ela vai chegar a provar a vida dos espíritos. Mas isso não nos interessa. O que nos interessa é seguirmos Jesus. Nós estamos na doutrina para seguirmos Jesus. Embora isso interesse como uma etapa, um degrau do nosso processo de conhecimento. Então ela quebra a fenomenologia espírita, o tal do milagre, o sobrenatural. Cura espírita, puxa, curou, tinha um câncer, tinha AIDS, que coisa, foi um milagre. Não foi milagre, não. Um bom médico ectoplasma, um karma favorável e uma misericórdia divina se conjugam e pluf, dá para fazer isso. Ela também colabora com a sua parte filosófica, porque a nossa filosofia é positiva. O que é filosofia positiva? A história da filosofia é especulativa. Desde os filósofos mais antigos, os pré-socráticos, até os filósofos contemporâneos, todo o processo filosófico é um processo especulativo, em que a gente usa o raciocínio, usa o intelecto para formular hipóteses e tentar chegar a determinadas verdades. Ela transita, como filosofia, a nível do espaço interior nosso, do nosso intelecto. Por isso ela é chamada especulativa, do grego, do latim speculare, espelho. A nossa é positiva. Por quê? Porque ela se comprova em fatos. Nossa filosofia não está no speculare, não está no reino das hipóteses, está nos fatos, que são os fatos espíritos. Isso mata a metafísica, que seria uma outra aula em separado. O fato da filosofia espírita ser positiva, ela vai acabar com a metafísica. Ela é factual, fatos. Ela tem o seu mundo de estudos, a sua cosmologia, cosmos, o mundo espírita. E ela tem o que nós chamaríamos de metafísica espírita, que na realidade é a própria metafísica que ela assimilou. Então, com isso, ela quebra os dogmas, os preconceitos, a ignorância de tantas pessoas. O espírito é um cara, uma pessoa esclarecida. Ele não é tolo, não, cheio de superstições e de crendices. Por favor, tem que dar 3 voltas à esquerda, 3 voltas à direita, senão a coisa vai ficar ruim. Nós somos seres intelectualizados, mas interessados numa coisa só, na caridade. Todo o nosso esforço intelectual, toda a nossa capacidade de estudar, de aprender, ela tem um objetivo finalista, que é nos realizarmos como filhos de Deus, que é justamente a caridade, que é o ápice da nossa doutrina, daí o professor ter dito, né? Fora da caridade não há salvação. E finalmente chega a moral, é a religião. O Espiritismo contribui com uma nova concepção e relacionamento com Deus, com o próximo, o mérito individual de cada um nosso, baseado no nosso livre-arbítrio. Não adianta fazer entreguinha, não adianta ir debaixo da pedreira, não adianta. Tem que ter um mérito pessoal. Pode ir debaixo da pedreira, pode, mas se não tiver um mérito, não vai configurar. Então, desculpa, o nosso livre-arbítrio é que constrói o nosso destino, não é isso? Albert Einstein tem uma frase maravilhosa sobre isso. Ele diz: a vida do homem são os seus exemplos, são os seus exemplos, quer dizer, são as nossas obras. E Jesus disse a cada um as suas obras. Então o nosso livre-arbítrio é que nos dará essa força de escolha entre o bem e o mal e de submetermos à justiça divina. Com isso, o Evangelho tem uma interpretação diferenciada, a abertura das parábolas acaba a fé cega,
o fanatismo, o sectarismo religioso, a ritualística, a adoração de imagens, o culto exterior, a superstição e aí para frente. Mas nós estamos falando cientificamente, logicamente, baseado em fatos. Só que os nossos opositores, eles não conhecem isso. Portanto, eles não têm condição de entender a grandeza da doutrina espírita. Talvez se eles se dispusessem a honestamente estudar o espiritismo, eles se converteriam em espíritas. Se não se convertesse, na segunda, na terceira reencarnação, converteriam, porque o professor Kardec também diz a mesma coisa. Regra geral, o que ele chama de senso moral, o senso moral, que é a inteligência moral, quando está bem desenvolvido, é que o indivíduo já em outra encarnação foi espírita. Ele não adquire um senso moral assim, numa encarnação só, é difícil. Então, como o Gilberto disse, já está a terceira encarnação de espíritos, né? Chegando, foi o irmão, né? Então, de fato, são coisas que estão acontecendo e a quarta encarnação ainda vai trazer uma colaboração mais efetiva ao nosso trabalho. Então, estamos terminando aí. Portanto, esse é o último slide, que é a luta nossa pelo estudo, né? Amai-vos e instruí-vos, eis que vos dou um novo ensinamento. Ele não fala mandamento, não. Quem dizia mandamento era Jesus. E diz ensinamento, né? Ele é claro. Então a nossa luta é pelo estudo, pelo ensino, pela caridade material, a caridade espiritual, e para nós nos engrandecermos, engrandecendo o próximo. Porque o nosso grande destino é o próximo. Mas nós temos que saber fazer a caridade, temos que nos instruirmos para não cairmos nos erros e nas viciações. Então, tem aqui a conclusão do que o Espírito de Verdade, que é o responsável, o líder da codificação da doutrina, né? O grande líder de todos nós, secundado pelo professor Kardec, aqui em Paris, nessa mensagem: espíritas, amai-vos, este é o primeiro ensinamento. Instruí-vos, este é o segundo. A segunda: veio instruir e consolar os pobres e deserdados. Está aqui, instruir. A terceira: instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas e vos mostra o sublime objeto da aprovação humana. Allan Kardec, Evangelho segundo o Espiritismo, e as diversas páginas como referência. Então, nós estamos terminando esse trabalho. Queríamos agradecer a boa vontade de todos vocês e nos sentimos muito felizes, muito alegres por um dia tão especial que pudemos chegar aqui e trazer esse tesouro que é a doutrina espírita, e que ela nos dá tanta força, tanta firmeza, nos dá tanta segurança nos momentos óbvios que nós passamos de provações, expiações, dificuldades, mas acima de tudo isso que nós estamos passando, às vezes, existe uma justiça divina, misericordiosa, sábia, eterna, cheia de amor, e que o Espiritismo nos mostra, nos abraça e nos convida, como filhos de Deus, a desfrutar e praticar esse conhecimento. Muito obrigado.